Alguém aí tem a curiosidade para saber o que acontece depois da morte? Se você tem, então nem pense em sair desse vídeo. Hoje a verdade é sobre a morte. Eu pergunto e a Bíblia responde. E são 7 perguntas e, claro, 7 respostas. E para entender sobre a morte, é preciso que primeiro nós entendamos como o ser humano foi criado. E a primeira pergunta está em Gênesis 2:7. A pergunta é: de que elemento fomos criados? Gênesis 2:7 vai responder: então formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então os elementos foram pó da terra e fôlego de vida. Segunda pergunta: o que ocorre após a morte? Eclesiastes capítulo 12:7 diz: e ao pó volte a terra como era, e o espírito que é o fôlego de vida volte a Deus que o deu. Veja que a morte é ao contrário da vida. O pó volta para a terra e o fôlego volta para Deus. Tudo volta para o lugar de onde havia saído. E terceiro, como Jesus comparou a morte? Em João capítulo 11, versículo 11, Jesus diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Veja no versículo 14 que ele realmente estava falando literalmente da morte de Lázaro. Quando ele falou que ele havia adormecido, mas que ele ia para despertá-lo. Então, como Jesus comparava a morte? Como um sono. E a quarta pergunta: e depois que morre, será que as pessoas sentem ou sabem alguma coisa? Vamos ver o que diz Eclesiastes no capítulo 9, versículos 5 e 6? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória está num esquecimento. Amor, ódio, inveja já pereceram. Então, na morte, os mortos não sabem nada e também não sentem nada. Quinta, podemos consultar os mortos ou entrar em contato com os mortos, com eles? Em Deuteronômio, no capítulo 18, 10 e 12, diz que essa prática é abominável ao Senhor. Então a resposta é não. Biblicamente falando, não é correto entrar em contato com mortos. Então quem são esses espíritos que aparecem por aí hoje? 2 Coríntios, no capítulo 11, 14 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A estratégia de Satanás, meus queridos, é se passar por alguém, até mesmo por um anjo ou pelo um ente querido que já faleceu. Tudo isso para nos enganar. Não se engane. Por último, será que a morte vai existir para sempre? A resposta é não. Glória a Deus. Que maravilha de notícia é saber que aquilo que nos preocupa, que nos traz tristezas profundas, não irá mais existir. Glória a Deus por isso. Isso está em Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Já não haverá lutos, nem prantos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oh, glória a Deus! Que maravilha, meu querido, minha querida, que em Cristo Jesus temos a garantia de vivermos livres do poder da morte. Você crê? Crê nisso? Eu creio que a morte é um sono inconsciente e que um dia ela será vencida em nome de Jesus. Se você crê, deixe seu amém. E se você gostou, compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.